Olá, iluminados e iluminadas. Estamos aqui com mais um podcast Contraponto. E na data de hoje eu vou estar entrevistando, na verdade conversando, um bate-papo muito descontraído com meu amigo, meu irmão de fé, ele que é de Escorpião, então já imagina o gênio desse cidadão. Estou falando não só com dirigente, não só com produtor de conteúdo digital, mas um ser incrível de luz. Estou aqui com o Léo de Oxóssi. Obrigado, é uma honra estar aqui. Como você falou, né, escorpiano, então se preparem. Não, mas é uma honra estar aqui, agradeço a oportunidade, espero que seja produtivo para todos nós. E eu que agradeço imensamente. Léo, acompanhando você na rede social e vejo também não só no TikTok, mas também no Instagram e outras plataformas, mas eu me atentei muito a essas que o conteúdo é entregue de forma instantânea, Sim. Né? E de uma forma bem, não vou falar descontraída, bem mais humanizada, Sim. Né? De fácil acesso. Da onde veio esse conteúdo, esse conhecimento todo, assim? Você foi lá, copiou e colou ou alguém lá atrás plantou uma sementinha que deu certo? Conta um pouquinho aí, como surgiu o Léo? Muitas pessoas perguntam isso, eu até penso em criar alguma coisa, agora vocês já têm aqui no podcast, então vocês podem vir assistir aqui. Lá atrás, desde pequeno, eu sempre tive contato espiritual, então a minha família ela sempre foi de terreiro, então isso eu falo que eu tive um renascimento auspicioso, eu pude nascer já nessa linda Já no religião, e minha mãe me levava, né, nos trabalhos, eu era criança, não entendia nada, ficava andando pra lá e pra cá. E aí, num determinado tempo, eu comecei a gostar, achar legal estar no terreiro, ver as entidades, ver os toques. Com quantos anos, mais ou menos? Mais ou menos uns 13, 14 anos foi quando criou aquela magia dentro de mim. Certo. E aí, com 14 anos, eu falei pra minha mãe assim, mãe, já sei o que eu quero ser quando eu crescer. Ela falou o quê? Eu falei, eu quero ser dirigente espiritual. Nossa, eu falei, antes dos meus 30 anos eu vou abrir meu templo. E ela achou que você ia ser médico. E aí ela falou assim, você sempre disse que ia ser veterinário. Olha. Eu falei, então, mas vamos ver. E aí eu comecei a frequentar com 15 anos, na verdade com 14 anos quando eu decidi isso, eu fui conhecer um barracão de candomblé, Angola, e eu amei. Eu falei, gente, aqui é meu lugar. Eu amei. E aí já era um barracão da família, assim, que minha família frequentava. E lá tinha, aqui em São Paulo, a parte de Umbanda e em Juquitiba a parte do candomblé. Bacana. E aí eu tive a minha primeira incorporação de caboclo, num toque de caboclo que teve com 14 anos. E aí pra mim foi tudo, né? Eu falei assim, meu Deus, como assim? Eu incorporei. Como sentir a energia de um ser tão grandioso, tão supremo, que caboclo é uma energia bem forte, né? Não é um espírito não desenvolvido, é um espírito muito forte de luz e ancestral. Muito, né? demais. E a minha família tem uma ligação indígena muito forte. Então, quando eu me preenchi com aquela energia do caboclo, eu falei, cara, eu nunca mais vou largar isso aqui. É o que eu quero. Então, eu comecei meu processo de desenvolvimento espiritual, comecei a trabalhar com as minhas entidades. E desde mais ou menos ali meus 16, 17 anos, eu já trabalhava dando consulta com as entidades de Umbanda. Nunca me iniciei no candomblé. É uma religião que eu adoro, eu acho linda e eu tenho muita vontade de conhecer mais, mas não me iniciei no candomblé, me iniciei no Xexelabá. Então, passei por esse processo e desde que eu me entendo por gente, o Léo surgiu com essa pegada espiritual. Já comecei a ler cartas com 14 anos e sempre no lado espiritual. Então, foi desde sempre. A minha família teve um papel muito importante nesse processo. E o caboclo é o mesmo até hoje, cultuado. Meu Deus. Até hoje, seu Araribóia. Foi um caboclo que, depois que a gente abriu o templo, né, que eu fundei o templo, aí ele falou, olha, a partir de agora... Caboclo de pena. Caboclo de pena. Ele falou, depois que eu abri o templo, ele falou, olha, infelizmente agora eu não trabalho mais dando consulta, meu papel agora é outro. E aí se apresentou um novo caboclo que eu tô conhecendo ainda, mas tá dando tudo certo. É que na Umbanda tem essa... Não é uma transição, deixa eu escolher a palavra certa... Tem a questão de termos mais de um médium, mais de um guia específico para poder estar trabalhando e se desenvolvendo, né? Não é que nem algumas outras religiões que não, você só pode pegar essa entidade específica. Pronto, não. Vai de acordo também com a ancestralidade de cada um? Sim, eu acredito que a nossa espiritualidade é ancestralidade, diferente de qualquer coisa. Então, por exemplo, eu não acredito também em falar assim, tenho 15 caboclos, 16 preto velho, cada hora vem um. Não, eu acho que tem um sentido na nossa vida. Tem algumas teorias sobre entidades, mas que são teorias minhas, não são teorias de nenhuma religião. Já vamos né? Que eu sinto que às vezes
Eu sinto que as nossas entidades é como se elas fossem os nossos familiares de muito tempo atrás. Então, eu acredito muito que a gente não tem só um familiar, a gente tem vários. Então, por isso que em aquele determinado momento pode se apresentar uma entidade que te acompanhe, em um outro momento da sua vida, outra entidade pode aparecer É também. uma árvore genealógica espiritual. Sim, eu falo que é Vamos isso. dizer assim, né? Olha que bacana. Eu vou quebrar um pouco aqui o protocolo que a produção mandou fazer um monte de coisa aqui, mas é um bate-papo muito legal. Umbanda, joga ou não joga búzios? Gente, Na sua desculpa. concepção, para não ferir nenhum Sim. outro... Desculpa, gente, mas Umbanda não joga búzios. Na minha concepção, a Umbanda em si não joga búzios. O que acontece é o dirigente que tem as suas obrigações na Umbanda, tem a sua trajetória na Umbanda, mas ele também passou, Foi buscar fora um foi outro buscar conhecimento. fora. Se for no Candomblé, por exemplo, que tem a doutrina de ter os 7 Sim. anos, de ter o DK, enfim, passou por isso e ele joga. Se for no Ixexelabá, no culto tradicional, que ao você se iniciar, se você tiver caminhos de sacerdócio, você já ganha o seu jogo para que o seu babalorixá já vá te Que ensinando. seria o jogo de Opelê. Isso, não, é o Meridilogum. O Meridilogum Isso, mesmo, só né? que a forma que joga no Candomblé e a forma que joga no Ixexelabá são diferentes. São muito diferentes. A Claro ordem dos que Odus é totalmente diferente. claro que não né? muda, porque o Udu é o Udu, a gente E a tem que saber que tem. interpretação- A interpretação tem aquela base, mas eu falo assim, a Umbanda ela já é linda. Né, ela já é uma religião completa. Eu sinto que muitos dirigentes de Umbanda, eles desvalorizam a Umbanda, falando assim, eu preciso do Búzios, eu preciso não sei o quê. Eles querem inserir dentro da religião uma coisa Coisa que do outro não culto. precisa. A Umbanda já é completa. E Se como é que você... eu descubro qual que é o meu guia na Então, Umbanda? dentro Cheguei lá da- no seu terreiro. Dentro do meu terreiro, da minha doutrina, eu nunca vou dizer pra você qual é seu guia, qual que é seu caboclo, qual que é seu preto velho, dentro da minha doutrina. Se tiver Certo. outras doutrinas que fazem. Por quê? Porque eu falo assim, ninguém melhor do que você para saber o que está na sua história, o que está na sua vida, o que está do seu lado. Claro que a gente, como muito tempo na religião, a gente tem uma intuição aflorada e pode vir para mim, nossa, tem essa energia desse guia. Mas o seu guia, ele vai te confirmar. Né? Ele vai te confirmar o nome dele, ele vai confirmar quem ele é no seu tempo e no seu processo. Porque eu penso assim, por que o seu caboclo vai me dizer o nome dele se ele pode dizer pra você? Por que eu sou mais especial pra saber Sim. primeiro? Mas é porque você é mais desenvolvido. Mas ele vai dar um jeito. Uma hora você vai estar desenvolvido tão quanto eu. Uma hora, se for gente você saber o nome dele, você vai sonhar, você vai escutar uma música, você vai achar uma pedra, alguma coisa ele vai fazer pra te dizer o Alguma nome dele. dica vai surgir, né? Vai dar. Então eu acho que a gente invadir esse espaço de o seu caboclo é tal, o seu Exu é tal, é tirar a individualidade da pessoa, o processo de descoberta dela, né, de autoconhecimento da espiritualidade dela. Então, no meu templo, você entra, você vai passar pelo seu desenvolvimento espiritual e as suas entidades elas vão dar o nome quando elas acharem que tem que dar. Né? E isso não vai fazer de você mais ou menos especial, porque o nome é só o nome. E aí é o processo de desenvolvimento mesmo, Sim. que fica primeiro na assistência, um Isso. período para depois poder entrar. Isso. A diante minha casa do não tem Congate. curso de desenvolvimento mediúnico. Eu não sou. Então eu vejo como que você vai ensinar a pessoa a incorporar. Não tem curso de desenvolvimento É meio- mediúnico. É um chamado. É um isso, né? chamado. Na minha espiritual. casa, eu falo, você chegou no templo, você vai ficar na assistência, vai passar pela assistência, e se você quer se desenvolver, fique até o final, não vai embora antes. Quando você fica até o final na assistência, você está me mostrando que você tem interesse. E aí, com o tempo, eu vou te O colocar olhar. para corrente e você, no seu tempo, vai se desenvolver. Mas essa de, paga tanto, entra no curso 1 ano, não, isso não existe para Hoje mim. eu acho que não só no Brasil, mas muito mais aqui no Sudeste, ficou a necessidade da incorporação, Sim. né? Quem está em algum templo, seja de Umbanda, Candomblé, é a necessidade. Não, Sim. você tem que incorporar, você tem que receber. Como você se fosse tem a que única ter o coisa pé de Deus, importante, né? Mas isso é um detalhe tão pequeno, Pequeníssimo. tão faz parte de um ritual, do culto, mas é um Sim. detalhe muito pequeno. Sim, e que tem outras funções, outras Sim. mediunidades, outras coisas que não Porque só o guia vai incorporação. desenvolver o filho na vida. Sim, né? a No gente acha muito que é trabalho, pro outro, né? Mas é mas pra nós. existe jogo pra Exu ou de Exu? Existe o jogo de Quimbanda, né? Que é um jogo com 12 cauris, que não é feito com o búzio branco, né? O búzio da terra. Ele é feito com o búzio africano, aquele búzio mais escuro. E ele é um jogo de Quimbanda,
né? E as quedas, digamos que são como a gente está olhando o Odu, mas a gente está olhando as quedas do jogo de Exu. Sim. Nesse jogo de Exu, as pessoas confundem, porque hoje ficou muito fácil você pegar 4 búzios e olhar o que é sim e o que é não. E aí isso é jogo de Exu. Isso não é jogo de Exu. Isso não é. Quando a gente fala que isso é um jogo de Exu, a gente desvaloriza o oráculo de Quimbanda, que antigamente era o conhecido como oráculo de ossos, que hoje não é tão comum, mas existem pessoas que jogam. Eu tenho meu oráculo de ossos, mas pela facilidade com o jogo de 12 cauris, eu não utilizo mais o de ossos, utilizo de 12 cauris. E esse oráculo de 12 cauris de Exu, cada queda, por exemplo, cada queda do jogo de Búzios é um Odu. Sim. Cada queda do jogo de Exu é um Exu, que responde das 3 famílias principais de Quimbanda. Certo. Então é um Exu que responde, mas não significa que aquele Exu é seu Exu. Então, é o que está trazendo a mensagem. Exato, Tranca-ruas está te dizendo isso, mas ele não é o seu Exu, não significa. Pode ser ou não, né? Aí você que vai decidir. Que da hora, olha. Eu falei a questão do jogo de 4 búzios, porque também me perguntaram assim, jogo de Exu, porque falaram assim, eu tenho 4 búzios lá do meu Exu, aí eu fiquei olhando. Falei, não, mas aí gente. como é que ele vai dialogar com você? Sim, Exato, não tem não. diálogo. Agora, o jogo de 12 cauris, cada queda tem uma mensagem para cada área da sua vida. Nem todos estão aptos para manusear, porque é um chamado, uma preparação, um estudo, uma imersão voltada a esse culto. E a culto. gente tem que entender que oráculo é responsabilidade, é a vida de uma pessoa. Aí você fala uma bobagem, aí você causa um problema maior. Então não é para qualquer um mesmo, eu falo que é para quem realmente está disposto a passar pelos processos e entender que não é da noite pro dia. Tem gente que pega lá sim ou não, aprendeu sim ou não e fala, agora eu faço jogo de Exu. Não é assim, gente. Compra uma apostila na internet e pronto, monta o seu próprio templo. Por exemplo, a gente encontra cursos de jogos de búzio hoje, né? Então até mesmo o meu babá, o Baba King, né, da África que me iniciou, ele tem, da família que me iniciou, o Dudu, ele tem um curso de búzios. Mas no próprio curso dele ele fala, esse curso não te torna apto a se tornar um jogador de búzios. Tá te passando conhecimento. Ele falou, você vai precisar passar pelas iniciações, o seu jogo de búzios precisa ser feito para que você consulte, para que outras pessoas consultem, tem uma história, uma trajetória que você tem que passar. Esse curso é para você aprender o que é um Odu, o que é o Caran, o que é o Bará, o que eles trazem. Exato. Mas para você se tornar um oraculista, você precisa sacralizar seu jogo, você precisa passar pelas iniciáticas, senão não faz sentido, né? Você vai jogar búzios se você nunca foi iniciado. Não tem como eu rezar uma missa se eu nem passei por aquelas águas. Exato. Bem complicado. E você é topzinho, né? Porque você até na revista Veja. Sim. Né? Fez uma onda na internet e a Veja ele entrevistou. Como que foi isso? Cara, foi uma surpresa pra mim. Você era bem mais novo. Sim, acho que tem uns 3 anos já. Sim. Então, eu tava tranquilo fazendo meus vídeos de comédia e aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim, oi, tudo bem? Eu trabalho na revista Veja, eu queria fazer entrevista com você. Daí eu falei assim, será? Eu falei, a revista Algum amigo Veja. Fazendo um fake. Eu falei, a revista Veja. E aí eu falei assim, tá bom, né? Eu falei, vamos ver até onde vai. Eu falei, beleza. Ela, eu posso te ligar tal dia, tal hora? Eu falei, pode. E eu odeio falar no telefone. Tipo, é muito difícil. E aí ela me ligou e falou assim, meu nome é tal, eu queria fazer a entrevista, posso te fazer umas perguntas, não sei o quê. Daí eu falei, pode, né? Daí ela perguntou, eu respondi e ficou por isso. Aí eu falei assim, tá vendo? Não ia dar em nada. Aí depois de uns 2, 3 meses, ela falou assim, olha, a revista vai sair esse mês e tal. Aí eu falei assim, nossa, será que é verdade? Porque ela que me chamou daí, né? Eu falei, será que é verdade? Daí, de repente, no dia seguinte eu acordei com uma coisinha chegando na minha casa, eu abri e tava a revista lá. Daí eu falei, meu Deus, eu saí na revista. Daí eu já saí comprando em todas as bancas da revista. Foi desse jeito. A questão da gente conseguir desmistificar a religião e levar para o público da internet, porque agora nós tivemos que nos adaptar de forma online, né? A pandemia nos obrigou, né? Eu meio que pirei um pouco na pandemia. Sim, total. O não poder estar junto das pessoas. A proibição. Sim. Né? Porque quem me vê, eu sou até caseiro demais. Eu também. Só que o proibir, né? Você não pode ir lá, você não pode falar com aquelas pessoas. Nossa, é bem difícil. O sentir o calor humano. E até para quem tem os terreiros, os templos, é muito difícil isso. Como é que você vai estar diante do seu guia, dos guias dos seus filhos, dos neófitos, enfim, e você não conseguir?
Como você conseguiu se adaptar pandemia pra cá? Sim, então, quando a pandemia começou, eu era somente filho de santo. Então eu não tinha meu templo. Meu templo é recente, ele tá há 2 anos. Mas você tinha que se desenvolver. Sim, na verdade eu já frequentava uma casa e tudo mais. E aí a gente tinha os trabalhos toda quarta, toda sexta. E aí quando começou a pandemia, que parou, né? Não podia ir de forma alguma. Isso me mexeu muito comigo, aflorou em mim até umas questões de depressão que eu já tinha passado na infância. E foi quando ficou mais pesado, porque eu meio que fazia uma terapia com as entidades, né? Isso ainda Então, existia em algum momento? nossa, várias vezes. E aí eu simplesmente dei uma leve surtada, né? E aí a gente começou a fazer coisas online, então, tipo, vamos se ligar todo mundo, vamos conversar e tal. E aí a gente continuava tendo os nossos Rodas de conversa. umas rodas de conversa sobre espiritualidade. Isso foi aflorando e quando voltou, quando a gente foi permitido voltar, a gente voltava com máscara, com aqueles capacetes de proteção. E aí eu ficava, o que tá acontecendo? Mas não foi um processo fácil, mas eu digo que foi muito bom para fortalecer minha fé, porque depois disso foi onde minha vida realmente começou a aflorar, assim, na parte de influenciador digital como criador de conteúdo de espiritualidade. Então foi muito importante para mim. Então você pegou firme ali. Sim, foi um momento de provação para encorajamento. Bacana, bacana. A família apoia? Totalmente, totalmente. Apoia, hoje tá todo mundo engajado. Hoje a minha mãe vai lá no meu templo, Olha que minha irmã bacana. também, minha esposa. Então a única pessoa que não vai é meu pai, mas ele também não tem nada contra, sempre apoia, às vezes vai lá dar uma visitada, mas Só a minha ver família... Como é que tá. Deixa eu ver o que meu filho tá fazendo É, aqui. a minha família principal ali, todo mundo apoia. O que é ser universalista? Que Boa. isso... Sim, muitas pessoas confundem, né, algumas coisas. Quando a gente fala sobre universalismo, a gente tem que entender que não é uma mistura. Hoje, muitas pessoas acham que ser universalista é pegar um santo católico, colocar no candomblé ou na umbanda, pegar um deus hindu, colocar lá junto e cultuar tudo junto. Isso não é universalista, é bagunça, Sim. é diferente. Isso faz com que a gente tire a individualidade dos cultos e das religiões. Isso não existe. Ser universalista é você entender que todas as religiões elas são sagradas e que você pode acreditar em um orixá e você pode acreditar num deus hindu, né? Porque quando vem a galera hindu daqui da Índia para o Brasil, eles chegam aqui acreditando em Krishna, Buda, né? Então a gente tem que respeitar isso. Então o meu templo, ele é um templo universalista. Quando você chega no meu templo, ele tem a parte dos orixás e ele tem um altar de cada religião. Então, por exemplo, a gente tem um altar budista, a gente tem um altar hinduísta, a gente tem um... Por quê? Quando a pessoa chega lá, ela se conecta, ela se reconhece. Acolhida. E ela se abre, né, para a experiência. Mas assim, o culto de Umbanda é Umbanda. O culto, quando a gente faz um ritual de ayahuasca ou alguma coisa para outra divindade, deidade, é outro culto totalmente separado, com as suas raízes e fundamentos diversos. A ayahuasca é bem Sim. tenso e o pessoal ainda tem uma visão um pouco Muito distorcida, distorcida. né? Muito. Já acha que é uma baderna, já acha que é Sim. o pessoal da tribo que faz coisas erradas, enfim. Sim, ainda tem uma visãozinha bem distorcida por falta mesmo. de conhecimento. Total. Né? Falta de conhecimento. E eu acredito eu que, como no candomblé, a Umbanda também é passada pela oralidade. Total. E se você não passa o conhecimento, ela acaba morrendo. Com certeza. Né? Daqui a alguns... Existem uns estudos, estava até conversando com alguns estudiosos, e já estive também com o Baba King em 2 reuniões, e é dito que daqui a 10 anos, se a gente não fidelizar as nossas raízes, Sim. vai acabar o culto em si, né? Hoje nós temos muito algo místico, né? Hoje é tudo muito fantasioso. Sim. Né? Hoje a pirofagia, o glamour tomou conta. Total. Esqueceram do banho de ervas, né? Sim. A pessoa sai da sua casa, é que no candomblé acaba tomando banho de ervas lá. Sim. Mas muitas vezes no templo de Umbanda, terreiro de Umbanda, me corrija se eu estiver errado, pode-se tomar até seu banho de ervas de limpezas em casa e depois Sim. a continuidade no templo. Como que A funcionaria? minha raiz, assim, da onde eu aprendi, onde eu cresci, a gente tomava o banho no templo. Sim. Mas eu sei que existem casas que orientam o filho a tomar antes. Mas lá onde eu cresci, no Templo Pena Vermelha, a gente vai pra lá sem estar vestido as nossas roupas, as nossas guias, a gente leva, chega no templo, tomamos o nosso banho de erva,
E aí colocamos as nossas paramentas, nossa roupa, Estamos bate a prontos cabeça e pra- passa tudo, porque não é meio complicado você tomar um banho antes de ir, porque você vai passar por vários, né, várias coisas, vários lugares. Então, Será que não ficou aquilo faça você mesmo? sim, eu acho Tem que pessoas que te pedem um monte de receitinha, arte e nossa, ataque? muito. Tem gente que fala assim, ai, me passa uma ebó pra saúde. Daí eu falo assim, gente, não sou eu que passo ebó, entendeu? Você tem que jogar, você tem que ver o que você precisa. Sim. As pessoas, elas acreditam muito que é receita de bolo, né? Então, essa erva eu posso jogar na cabeça? Gente, tem gente que pode jogar rosa branca na cabeça, tem gente que não. E não é porque, é rosa branca, todo mundo pode. É muito individual. Não é uma aspirina, Eu né? aprendi que cada ori é um universo. Então, o seu ori trabalha de um jeito. Você não pode ficar pegando coisinhas Hoje eu quaisquer. penso muito que eles não querem ter sacerdotes mais. Não, Ninguém as mais quer pessoas se não curvar a querem. ninguém. Eu sou o suficiente. Sim, eu acho que as pessoas, elas têm dentro dela uma espiritualidade que elas podem acessar a qualquer momento. Mas como até o Baba King fala, nenhuma faca é tão afiada que pode cortar o próprio cabo. Ela precisa que outra faca corte. Então, a gente é sociedade. Existem pessoas que são mais experientes que você, assim como existem mais pessoas que são experientes que eu. Então, a Sim. gente precisa ter essa humildade de ouvir, escutar, entender, filtrar. Não é se obrigar a acreditar em tudo, né? Mas você precisa de conhecimento. Pô, não adianta eu querer comparar, eu saber fazer uma simpatia de internet com uma pessoa que vive há 30 anos dentro de um terreiro. Não tem como, A força que né? ela tem, a conexão Sim. que ela tem com aquela energia. Muitas vezes eu comprei 30 sacolas de materiais e ela acendeu uma vela Exato. e fez uma oração que deu Que resultado. deu certo. Que deu resultado. Preconceito, você é jovem, Sim. né? Bem jovem até. 4 anos. 24 anos, olha só. Novo por demais. E sofre algum tipo de restrição dentro da própria religião? Nossa, muitos. Muitos, muitos, muitos. Porque, primeiro que eu sempre escutei, né? Ah, mas você é muito jovem. Ah, mas você é muito jovem para poder ler carta. Você é muito jovem para poder incorporar. Você é muito jovem para dar consulta. Você é muito. Era sempre essa desculpa de ser muito jovem. E depois com os conteúdos de humor, né, foi ficando mais ainda de, putz, você é muito jovem e ainda só faz palhaçada. Então, por exemplo, eu vou aprender a jogar baralho cigano com você, que faz um monte de palhaçada na internet, ou eu vou aprender com aquele cara que é mais sério? Então, A por múmia. isso, eu, Leonardo, me obriguei a começar a ser um pouco mais sério nas minhas coisas, mudar o meu tipo de conteúdo, porque antes eu era muito humor, hoje eu já tento passar um ensinamento, já tento passar umas coisas diferentes, porque justamente dentro da própria religião não há a partilha de sentimentos, é mais o preconceito mesmo, você é jovem, você tem que saber menos que eu, e fora da religião já nem se fala, né? Então... Já, o moleque ali, ó. Moleque brincando. Tem que se converter e tudo mais, É um espírito pegando o corpo Sim. dele, né? Mal sabe que não é só um, não, são vários. São vários, ali. Eu falo a questão porque também quando eu fui abrir terreiro, eu tive esse impasse muito grande. E dentro do candomblé também, a própria classe, ao invés de se unir Sim. e levar o respeito e o amor, acaba segregando. Muitas vezes. Isso é muito, muito, muito ruim. Alguma formação? Eu sou formado em gestão de recursos humanos, né? Mas não é uma formação que eu atuo. Eu formei porque... Isso ajuda a lidar com pessoas. Ajuda. Mas eu me formei mais porque eu tava numa trajetória de crescimento profissional na área de exatas, só que eu nunca fui de exatas. Então eu fui fazendo coisas e quando eu vi, aí foi quando eu aprendi o que o Oxóssi sempre me falou, que é não se precipite, né? Saiba onde atirar sua flecha. Então eu atirei uma flecha muito longe, tive que buscar essa flecha e não fez sentido para mim nenhum caminho. E aí eu tive que mudar, não fiz mais nenhuma formação, pretendo, né, me formar em psicanálise, mas ainda não comecei, mas é só essa formação por enquanto. Falando de baralho cigano, Sim. né? Eu vi aí, a gente foi fazer uma pesquisa, né? E você tem o seu próprio baralho. Sim, eu criei meu próprio baralho. Como que foi isso? Você dormiu, a energia falou com você, os seus guias mentores? Eu tava numa pegada muito universalista. Você tá bem conectado. Tava. Assim, não que hoje não esteja, mas estava Sim, no ápice. Eu tava, tipo assim, conhecendo, porque a minha vida sempre foi Umbanda, né, e matriz africana, sempre foi isso. Depois que meu avô morreu no Covid, eu precisei ir morar... Precisei não, foi uma escolha que eu tive de morar com a minha avó,
E lá eu comecei a conhecer outras coisas. Então foi quando eu conheci a Ayahuasca, quando eu conheci outros tipos de doutrina. E aí eu falei, nossa, existem religiões tão legais quanto a minha. E aí eu comecei a conhecer e eu falei, putz, eu queria ser tudo. E aí aí já foi uma enxurrada de coisas, né? Tipo, vai confundir sua cabeça e não sei o quê, não sei o quê, enfim. E aí eu falei, eu já jogava baralho cigano, eu falei, nossa, eu vou montar meu próprio baralho baseado nas energias indígenas. Então meu baralho hoje ele é todo baseado, o baralho cigano ele é todo baseado, tem as partes das cartas ciganas e tem a parte indígena. Então, por exemplo, tem a carta dos pássaros, eu fiz questão de colocar Arazu, que está em extinção. Então coloquei sempre simbolismos que me remetiam à religião de Umbanda, sim, mas também sobre os traços indígenas, por conta do universalismo que eu aprendi com os indígenas, né? Então, eu conheci alguns povos indígenas e eles me falavam assim, tudo é sagrado. O que é sagrado para você é sagrado para mim. Então, se você chegar aqui na aldeia e falar que essa pedra é sagrada para você e que você chama ela de Xangô, para mim, esse Xangô, essa pedra vai ser sagrada também. Então, para eles, tudo tinha espaço. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero viver. Eu quero viver num mundo que respeite todo mundo. E aí foi quando eu fiz o meu baralho, me conectei, fui intuindo desenho por desenho. Aí chamei uma pessoa que faz desenhos digitais, ela me ajudou. E foi isso, mas foi uma conexão de carta por carta, simbolismo por simbolismo, justamente para formar esse trabalho. Isso mostra o quão não só conectado, mas desenvolvido você está. Que assim seja. E que se desenvolva, e claro que a gente vai estar sempre numa constante evolução e aprendizado. Vamos partir desse mundo sem receber o diploma, sim, final, né? Quem sabe tudo já até foi. Sim. Porque agora eles entendem o outro lado da vida. Sim. Falando o outro lado da vida, e aí mudando um pouquinho o rumo da história, você participou da Marcha de Exu? Na verdade, não participei. Por quê? Então, eu não sei por quê, mas alguma coisa me impediu de ir, né? Não deu certo, não estava. Quando eu recebi a proposta de divulgação da marcha, eu divulguei, né, a marcha. Fiz uma divulgação nos stories, a minha imagem ficou lá. Mas não divulguei, não participei, não consegui ir até o evento, então não sei como foi. Você acha que foi algo que impediu? Então, eu não sei, eu não sinto se tenha sido algo, porque realmente foi assim, bem na data que era o evento, calhou de eu não conseguir ir. Né? Eu tava na minha avó, tava na casa da minha avó viajando. E aí, no dia que teve o evento, que foi postado nas redes sociais, eu falei, nossa, que legal, né? Porque tinha muita galera, tava todo mundo lá. Só que assim, eu tenho questões muito fortes, porque eu sou autista. Então, eu não consigo ficar em lugares que tem muitas pessoas e eu já não ia me sentir bem. Então, eu não sei se foi a própria espiritualidade que sabia que eu não ia me sentir bem, me tirou. Um pouco desconfortável. E aí depois teve várias polêmicas e eu não gosto de me envolver com polêmicas. Então, por exemplo, porque a marcha não é minha, não é de um, é de outro. E aí eu comecei a analisar e aí um tinha provas, outros não tinha, e tinha fotos. E aí eu comecei a olhar coisas e eu falei, gente, já era. Quando começa assim pra mim, eu acho que tudo que eu aprendi com Xangô é sobre falar a verdade, né? Sobre ser verdadeiro. E eu escutei na minha iniciação, em Oxóssi, né, sobre o Iuá, sobre o caráter. E o meu babá, ele falou assim, você precisa ter caráter daqui pra frente, sempre. Não que você não tinha, mas você precisa ter caráter daqui pra frente, porque Xangô, ele é o orixá que arrasta a língua do mentiroso no asfalto quente. Então, se você mente, ele vai arrastar sua língua também. E principalmente agora que você é iniciado em orixá. E eu levei isso pra minha vida. Eu falei assim, a partir de hoje eu me comprometo a nunca ser arrastado por Xangô. Porque a gente tem essa ideia santificada dos orixás, mas eles são a energia pura de algo, né? Sim. Então eu penso que para eu cultuar Xangô, para eu falar de Xangô, para eu falar de Oxós, para eu falar de qualquer orixá, eu preciso agir nos caminhos daquele orixá. Então quando eu me comprometi, me iniciei a Oxóssi e me comprometi com Oxóssi, eu me comprometi não só com ele, mas com todos os orixás. E eu decidi que a minha vida seria a filosofia daquele orixá. Então eu busco sempre, claro que a gente erra, mas quando começa essas coisas de intriga dentro da própria religião, eu já me afasto. Tanto é que hoje é difícil eu ter alguma parceria, estar envolvido com alguém, com alguma coisa, porque tudo gera uma polêmica, né? É uma coisa que eu não quero viver. Eu não quero viver de polêmica, de me mostrar, de sair em coisas assim. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu posso fazer por mim.
sabe? Tem que ser lembrado pelas coisas boas. Sim, sempre. Né? Ser uma referência positiva. Sempre. Poxa, eu fui lá, o Léo tava no evento, foi um evento agradável, demos Sim, risada. Nossa, exatamente. foi tão bacana. Sim. Né? Não, nossa, tu viu aquele BO que deu lá? Deu briga, deu não fulano, sei o que ciclano lá. tava. Não. E é dentro da própria classe. Hoje, você é favorável a cursos? Depende. Dentro do terreiro? Depende. Sabe, porque eu já fui muito fechado a isso. Eu já fui uma pessoa que falava, não existe curso, não existe nada disso, até eu ter o meu terreiro. Aí, quando eu tive o meu terreiro, eu vi que ou eu precisava de ajuda financeira ou ia fechar o meu sonho. Eu não ia poder mais ajudar ninguém. E aí, eu percebi que as pessoas, elas não querem ajudar, elas só querem ser ajudadas. Então, hoje... inclusive agora, eu até tive uma reunião com os meus filhos de santo e eu falei, gente, eu vou ter que fechar o templo. Porque não estava dando, não estava sustentando, não cobro por nada, por nenhuma consulta, por nenhum atendimento, por nenhum trabalho, não cobramos por nada no templo. Só que ninguém ajuda. Então, assim, não tem. Ou eu fecho, ou eu continuo não tendo dinheiro para nada e só vivo aquilo. Então, eu era muito contra, eu falava, não compreendo. Mas depois que eu vi que as pessoas não ajudam em nada, eu falei, os templos precisam de uma forma de se sustentar. Até na igreja tem o dízimo, tem um monte de coisa, então a gente precisa. Agora, o que eu não concordo é curso de incorporação, curso de desenvolvimento. Desenvolvimento é pra vida, entendeu? É curso de não sei o quê, não concordo. Montagem de uma entidade X, Y, Z. Tipo, não existe. Eu acho que há coisas que podem ser passadas e curso, pra mim, é uma palavra muito complicada, porque curso pra mim é assim... É você passar um ensinamento que é muito profundo. Então, por exemplo, o curso de baralho cigano. Baralho cigano é igual Búzios. A gente não vai aprender... você tem caminho para ser dirigente. Pronto, você aprendeu Búzios. Não, você tem que estudar, cara. Você tem que aprender. Uma vida. Baralho cigano é a mesma coisa. Qualquer pessoa pode jogar o baralho cigano. Não é uma ferramenta como o Búzios, que está dentro de uma religião, que precisa ter um caminho. O baralho cigano ele não é de religião nenhuma. Ele é dos ciganos, né? Da doutrina cigana. Então, você pode aprender assim como o tarô, e você precisa de um longo estudo. E para você ter um longo estudo, alguém precisa te ensinar. E essa pessoa não pode parar a vida dela para te ensinar sem ela trabalhar. Então ela vende esse curso de baralho cigano que vai te formar e te deixar apto para aprender isso. Justo. Então eu falo que há cursos que são plausíveis e há cursos que são sem cabimento algum. E aí vai muito da índole de cada sacerdote, vai muito da pessoa. Porque eu conheço pessoas que eu já tentei orientar, falando assim, olha, esse tipo de coisa online aqui não tá condiz, legal. não é muito legal. Aí a pessoa fala, você tá falando isso porque não é você que tá ensinando. Eu falo, então beleza, continua. Vai lá. É uma coisa que eu aprendi também com meu babá, é que a gente não implanta caráter nem maturidade na cabeça de ninguém. E a gente não ensina nada pra quem já sabe de tudo. Então se a pessoa sabe de tudo, continua fazendo seu curso, tá tudo certo. Né? Então eu sou a favor de alguns, contra outros, eu acho que depende muito. Sim. E a mentoria interna é necessária, né? Sim. Eu até falo lá dentro da minha casa de axé também que, assim, absorva do seu sacerdote o máximo conhecimento que você puder. Sim. Porque por ele estar ali, diante daquela cadeira, diante daquele templo, ele viveu algo que você não viveu. Sim. Né? Então, busque nele as informações cabíveis para você. Sim. E muitas vezes eles preferem buscar fora e vem com 1 milhão de perguntas sem pé nem cabeça. Isso acontece. E você olha assim, mas quem mandou jogar groselha em cima do padê no chão? Tipo, nada a ver. Tem umas coisas bem cabulosas. E eles vêm com uma verdade absoluta, porque a mesma forma que a internet ajudou, a internet também atrapalhou muito, porque agora as plataformas digitais, elas são... Você publicou aquilo ali, é lei. Sim, né? Então, virou regra. Se eu não cantar o ponto que tá no TikTok, a minha gira é ruim. Sim. Se eu não fizer o que um determinado influencer X, falou. falou daquela forma, está totalmente errado. O Pai de Santo já está totalmente equivocado. E você vai ver, às vezes, o influencer ele tem uma base, mas nem é tão iniciado. Não tem a profundidade. Não tem a profundidade. E eu falo que mesmo que tenha, né, a profundidade, ele tem a profundidade sobre a história dele, sobre a nação dele, sobre os caminhos do barracão dele. O fundamento não está na internet. Sim, né? Exato. Eu falo, gente, existem coisas que a gente pode ensinar sem passar fundamento. Porque
O que eu vejo de gente falando ebó para não sei o quê, não existe, desculpa, eu não consigo acreditar que existe um ebó, uma receita, porque se fosse assim, é o que eu falo, todo mundo seria sacerdote. Sim. Se existe receita, é só decorar, é só ter um livro de receita, você precisa disso, tá aqui na página tal, vamos fazer. Não é assim, tem uma vivência. E outra, eu falo que um sacerdote, ele jamais vai cobrar dos seus filhos um ensinamento. Pelo menos eu penso assim, né? Uma coisa é você, claro, tem ritualísticas que você tem que pagar, são trabalhos. Mas, pô, você perguntar pro seu pai de santo como que faz isso, como que aquilo, ele vai te ensinar, ele não vai te cobrar. Aí você prefere ir lá no YouTube, lá em fulano de tal e aprender. Aqueles banhos doidos, colocar tudo no liquidificador. Exato. Eu até falo pras pessoas, quando eu ensino uma coisa na minha rede social, no meu Instagram, ensinei uma defumação para isso, uma coisa para aquilo, eu sempre falo, pergunte para o seu sacerdote se isso serve na sua doutrina, porque às vezes não serve. Aí você vai fazer, vai atrapalhar, não é porque vai nossa, tá tudo errado que eu passei. Não, mas às vezes não condiz com a sua casa. E aí você vai usar e você vai fazer, seu sacerdote vai falar, o que é isso? E aí você vai falar, mas o Léo de Oxóssi tem não sei quantos seguidores e ele falou, então o senhor tá errado. Não, não está. Né? Você tem que ter consciência do chão que você está pisando, você tem que respeitar a casa que você frequenta e não achar que a pessoa que tem mais notabilidade, ela sabe mais. Não, né? Você respeite a casa que você pisa, filtre o que você lê, pergunta para o seu pai de santo. Eu falo para meus filhos de santo, eu falo, gente, busque o máximo de conhecimento que vocês puderem, mas quando vier até mim, entenda que a gente vai ver o que serve e o que não serve aqui dentro. Se serve em outro lugar, show, mas aqui dentro tem coisas que não servem, ponto. Então a gente tem que tomar cuidado. Que nem a questão que hoje em dia separam a Umbanda branca, Umbanda... um monte de Umbandas. Acho que a gente vai ser cancelado depois, né? Umbandomblé, Molocô, e coloca tudo no mesmo balaio e fala que é isso, né? A Umbanda com 300 assentamentos, o terreiro de Umbanda que tem que ter o Ogum da porteira... E o sacrifício, né? Porque o candomblé foi muito apedrejado e é até hoje, claro, por a questão do abatimento dos animais, mas da imolação dos animais sagrados, que tem a ritualística, assim também como no culto tradicional, em alguns momentos tem a sua ritualística, mas a Umbanda, pelo que nós estudamos, vimos, não tem. Sim, não tem. Mas aí de uma era pra cá, pra poder se adaptar ou então ficar surfando na mesma onda, né? Sim. Eles colocaram o sacrifício. Por quê? Então, é o que eu falei pra você. A Umbanda ela já é uma religião completa, né? Mas às vezes o sacerdote, vou dar um exemplo pra você. Você é um sacerdote, um babalorixá. Vamos supor que você resolva ir pra Umbanda. Você simplesmente vai deixar de fazer os sacrifícios para o seu orixá? Não, você vai continuar com seus cortes, com o seu trabalho, com o seu orô. Então, assim, o que eu vejo é muitos sacerdotes de outros cultos se tornando e trazendo a Umbanda. E eu vou ser muito sincero, eu vejo, e eu já vivenciei, eu já presenciei terreiros assim, que eram só de candomblé, só que não estava tendo a entrada de dinheiro, e o sacerdote precisava de dinheiro. Então eu vou começar a trabalhar Exu Catiço, vou começar a trabalhar com as entidades de Umbanda e vou cobrar pelas consultas individuais para eu poder ter dinheiro. Entendi. Então, o grande problema das religiões é o dinheiro. As pessoas se poluem porque elas querem... Pô, cara, quantas vezes eu vejo pais de santos, senhorzinhos que trabalham com uma vela branca, um copo de água e mudam tudo. Mas não, preciso sempre colocar um monte de coisa, senão eu vou ficar para trás. Eu acho que quando a pessoa coloca muita coisa dentro de uma religião, ela quer mudar tudo que ela quer fazer coisas que ela não entende bem, eu sinto que nem ela acredita na fé dela, nem ela acredita na Umbanda dela, na religião dela. Eu acho que o ser humano ele quer se limitar e ele quer possuir o conhecimento para ele. Então a minha casa é assim, todas têm que ser assim é o certo e pronto, acabou. Eu acho que a gente tem que aprender a cuidar do nosso nariz, né? Porque muitas das vezes a gente se preocupa demais. Ah, o outro vai fazer isso, então eu vou por aqui também. O outro mata a galinha, eu também vou matar. O outro faz... Cara, cuida do seu ali, faz o que você aprendeu bem feito, que vai ter o mesmo resultado, né? Então eu acho que tudo é o preparo. Às vezes a pessoa faz um café com açúcar e a outra faz um café sem açúcar. Os dois são café. Aí a pessoa que não está acostumada com açúcar coloca demais, estragou o café. Então, assim, eu acho que temos que fazer aquilo que a gente vive. Isso a gente vive para poder fazer. Porque misturar
todos os elementos explodem. Explode. O que eu falo em casa é que, assim, falou, o candomblé é uma grande tabela periódica. Sim. Todos os elementos são necessários e vitais para Sim. o andamento. Ok. Mas se você misturar um elemento com outro elemento que vai dar ruim, Sim. vai explodir. Então, aquilo que você falou é muito show. Vamos buscar conhecimento? Ok, o mundo está aí para você realmente absorver o maior Sim. número de conhecimento que você puder. A mente humana, ela ultrapassa o computador porque ela criou o computador. Sim, exatamente. As pessoas não entendem isso. Eu preciso guardar na memória. Não, você guarda a sua própria memória, Sim. né? Existe a memória digital, mas a nossa memória de vida, ela Totalmente. vai se eternizar. Só que a partir do momento que eles trazem isso como uma verdade absoluta e querem impor, É um muitas problema. vezes, é um problema muito grande. Porque hoje surgiram muitas entidades que não se tinham antes, Sim. né? Hoje existe o surto da malandragem Sim, todo dentro mundo dos cultos. conhece. Claro que existe a linha da malandragem, Sim. obviamente, Zé Pretinho, Zé Pilintra e todos aqueles que vêm dessa linhagem, mas hoje ninguém mais é de Marabotuquinho. É. Inclusive tem 2 médiuns de Marabu lá no meu templo. Né? Hoje é muito difícil você ver um Exu Caveira, Exu Morcego, Sim. Exu Veludo. Até meu Exu mesmo, por muito tempo, falavam que eu estava inventando o nome do meu Exu, que é Exu Mangueira, né? Eu nunca ouvi esse Exu, você está inventando, né? Não sei o que. Eu falei, gente, não estou inventando. Aí ele deu esse nome, e aí esse nome acabou, entendeu? Então as pessoas, elas se perderam. Eu falo que as pessoas se perderam mesmo, né? Hoje eu quero ser de Tranca-Rua das Almas, que nem Tranca-Rua de Imbaré. Ninguém conhecia. Daí agora que voltou a aparecer, todo mundo é de Tranca-Rua de Imbaré. Então a gente tem que entender que isso perde demais a individualidade de cada um. Por exemplo, tem um Exu que eu conheço que ele chama Exu do Ferro. Exu do Ferro? Acho que é Exu do Ferro mesmo. Exu da Prata, sei lá, uma coisa assim. E eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, só conheço esse Exu. E cara, o que dizer quando a pessoa fala que carrega esse Exu? A vida da pessoa é próspera, a pessoa tem saúde. Quando o Exu vem em terra e dá consulta, todo mundo chora, sai de boca aberta porque tá tudo funcionando. Como você vai falar que não existe? Aí a pessoa que é de Tranca-Rua de Imbaré, que fala que eu sou de Tranca-Rua de Imbaré, é Maria Padilha. Sempre tá com problema, sempre tá com problema na vida. Não é sobre a entidade. É sobre a pessoa. Sobre a pessoa. Né? Porque às vezes ela até tem mesmo Tranca-Rua e Maria Padilha, só que ela tá tão preocupada em mostrar pro mundo o nome das entidades dela do que de propriamente se conectar com essas entidades. É o problema com o Ori, né? Com a cabeça. É o Ori. A pessoa cria aquilo, Sim. fantasia aquilo e muitas vezes pode até estar irradiada com aquela energia, mas não tomada totalmente com o Fica superficial, né? Fica superficial. E aí começa a se perder, né? Nossa, no começo a consulta era tão firme, agora tá tão já não estranho, já tá genérica. Não tá muito legal, falando só a mesma coisa, né? Olha, você vai conseguir dinheiro, você vai conseguir um amor e tá tudo bem. É o que eu falei até ontem, eu falei pro meu primo, né? A gente tava conversando e eu falei pra ele, pô, às vezes você chega chorando na frente de uma entidade, mal querendo um conselho, a entidade fala assim, não fica triste não, vai passar. Tipo, cara, nossa, agora, puta, tô alegrão, agora resolveu. Não é isso, sabe? Tipo, putz, nossa, se eu soubesse eu não precisava nem ter vindo, minha mãe falou isso também. Né? Então, assim, a gente tem que entender pra que é uma orientação espiritual, quando é um guia espiritual, então a gente precisa entender. E outro, o nome, ele é só um nome. Né? É só um nome. Eu falo que o que importa é o que ela tá fazendo. Né? Isso é o que importa de verdade. É a ação da energia na vida. Na vida. E é onde eu falo também lá em casa, na vida fora do corpo. Sim. Não é a incorporação, é na vida no dia a dia. Fora do corpo. Como é que tá sendo sua segunda, sua terça, sua quarta, Porque chuvosa? Dentro do templo é muito fácil, né? Dentro do templo é fácil. Uma polêmica aqui, não sei se você vai querer responder ou não. Você, bem provável, lida com pessoas de idade, mas também com muitos jovens, Sim. porque se assemelham, enfim, se simpatizam. Sim. E hoje nós temos um Brasil plural, né? Sim. Um Brasil muito plural, um estado totalmente diversificado. Sim. E por ser jovem, muitas vezes aqueles que são da bandeira LGBTQIA+, Sim. né? Se assemelham muito mais, porque, poxa, ele é jovem, ele vai me entender, porque eu vou lá naquele sacerdote, como é que eu vou falar sobre um relacionamento com meu amiguinho? Sim. Como é que eu vou falar com o meu relacionamento com uma prima distante? Então, Sim. ele vai conseguir me entender. Acha que hoje a juventude
colorida, vamos pôr assim, elas ainda tentam impor dentro da religião a condição delas? Ah, eu acredito que não, pelo contrário, eu acho que esse é o papel da religião, né? Porque senão a gente pega a nossa religião e transforma igual o catolicismo, que matou um monte de gente porque não pode, porque não sei o quê. Então, assim, eu acho que o papel das religiões, hoje, eu conheço pessoas católicas que abraçam, que já aceitam, que abraçam. E isso pra mim é o papel da religião, né? Agora você pegar uma pessoa, tanto é que isso é uma regra no meu templo. Para você entrar aqui, você precisa entender que as pessoas trans são tratadas como elas querem, né? Então não adianta vir uma pessoa trans e você falar, ah, mas ele nasceu homem. Não, se é mulher, é mulher. Se ela se reconhece como mulher, ela é mulher, ela vai ser tratada como mulher, ela vai vestir a roupa que ela quiser. Então, assim, pra mim, não é sobre impor, né? Não é eles impondo que tenha que ser. Eu acho que é sobre o mínimo. Sabe, o mínimo é a religião fazer isso. O mínimo é a gente acolher essas pessoas. É o mínimo. E a gente não tem que ser parabenizado. Porque a gente fala assim, nossa, parabéns, o seu terreiro aceita pessoas trans. Parabéns? Tipo, isso é só o mínimo. Todo mundo não precisa de parabéns pra isso. Todo mundo deveria fazer isso, né? E quem não faz, não é nem sobre não estar de parabéns. É sobre estar cometendo um crime, né? E precisa ser atingido como isso. Precisa ser punido como isso. Então eu não acho que seja uma imposição, eu acho que é o mínimo e eu acho que deve continuar sempre, né? Esse respeito, essa inclusão, ela deve ser daqui para mais. Então é assim que eu penso. Bacana. Em casa nós temos uma mulher trans também, a gente conversa bastante e é polêmico, né? Sim, né? É muito polêmico, é muito polêmico isso. E aí, até quando vai falando de dogmas, valores, Sim. do que dá, as vestes, Sim. principalmente, e eu trato normalmente. Mas há um olhar que nós temos que ter um certo cuidado até para que um irmão de santo não faça um comentário pejorativo. Sim, tem que ter. A entidade, quando for se manifestar, nós sabemos que tem que ser tratada, no caso de mulher trans, como mulher, então tem um certo tipo de cuidado. Exato. Principalmente quem fez a transição já durante o processo de desenvolvimento. Sim. Né? Porque recebia Exu masculino. Sim. E aí, num corpo, antigamente, que era masculino. Agora o corpo é feminino. Sim. E a identidade é feminina. Sim. Só que o Exu continua sendo Exu. Ele é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu hoje trabalho com a minha pombagira. Quando ela vem, ela veste saia, ela passa perfume feminino. Então ela tem as ritualísticas e assim, qual é o problema, né? Isso não me afeta em nada. Então assim, eu falo que isso é a função do sacerdote. Antes das pessoas entrarem no templo, de você convidar novos filhos de santo para sua casa, você já tem que orientar essas pessoas. Porque essas pessoas elas precisam entrar na sua EBE, na sua família, sabendo como a sua família é. E não lá entrou, a família está vivendo em harmonia e entra a pessoa e causa um atrito, um problema por falta de orientação, que muitas vezes é culpa do sacerdote. Para você ser líder, para você ser sacerdote, você tem que ter responsabilidade. Não é só convidar. É o seu papel como as pessoas vão se portar. É o seu papel como elas vão entrar sabendo, né, que funciona ou não funciona, o que pode, o que não pode. É a sua obrigação. E aí se tem um erro lá, você não pode falar, fulano é do mal. Não, você não orientou. Então o papel é seu, não é você que é sacerdote, não é você que é o dono do chão. É responsável. Né? Então eu penso dessa forma. Bacana, bacana. Eu gosto de assuntos polêmicos assim, porque também faz com que outros pensem e repensem sobre a sua postura diante de ser um chefe de terreiro, seja candomblé, umbanda, enfim. Se você se propõe a cuidar de pessoas, você cuida de pessoas. Exato. Né? Do ser humano. Exato. Ponto. E até mesmo nos templos a gente adota até os animais, os pets. Sim. Né? Tem que ter essa conexão. Léo, olha, eu poderia ficar aqui 1 milhão de anos falando com você e nós teríamos muitos assuntos. Com certeza. A amarração amorosa vale ou não vale lá no templo do Léo de Oxóssi? No meu templo não vale, né? Quem sabe uma amarração de autoestima para você acordar pra vida, vale. Agora a amarração amorosa não vale. Não vai trazer o amor em 7 dias? Não, posso trazer o seu. O seu próprio, sim. Não precisa nem de 7 dias. Meia horinha de conversa, um baralhinho cigano, já resolve. Não, gente, a amarração amorosa, eu já recebi cada proposta, né? E eu falo que assim, eu já desfiz muitas amarrações. E eu tive que aprender a fazer para você aprender a desfazer.
né? Então é um conhecimento que existe dentro de mim. Mas é um conhecimento que não me chama atenção e não me traz um entendimento. Ah, mas fulano e fulana tem caminho. Cara, se tem caminho, por que não tá junto? Né? Tipo, se tem caminho, já tem caminho, não precisa fazer nada. Então, assim, a amarração amorosa eu falo que é uma incompreensão. E eu não julgo quem busca, eu julgo quem faz. Porque quem busca tá com dor, cara. Quando a gente tá com dor, a gente não entende, a gente vê as coisas distorcidas, a gente fala bobagem, a gente faz bobagem. Porque se a dor não fosse nesse nível, muitas pessoas não tirariam a própria vida. Né? Então a dor ela faz a gente ter atitudes que a gente não teria se a gente tivesse sido compreendido. Então quando a pessoa chega num desespero de uma amarração para um sacerdote e ele cobra altíssimos valores e faz, e muitas das vezes nem faz, porque hoje virou fácil fazer amarração também, você vai na internet, Sim. amarração amorosa, você faz lá, compra uma vela em formato de falo, coloca, faz, pronto, amarrou. Uma maçã E não pronto. funciona. Não funciona, a amarração não é assim, tem fundamentos que precisam ser feitos para ela realmente funcionar. E aí a pessoa vem, pega dinheiro daquela pessoa, manda ela embora e, cara, não tem o mínimo de humanidade, de acolher aquela pessoa, de entender o sofrimento dela e fazer ela talvez vibrar diferente para, ao invés dela querer uma amarração, ela querer um progresso na vida dela, um outro amor, um amor que valorize. Então, assim, é o que eu falo, sacerdócio não é para qualquer um. É para quem está realmente disposto a ser um líder espiritual, a ser um sacerdote. Para mim, ser um sacerdote é ser bom. E bom como ser humano. Não só bom em magia, em feitiço, em internet. É ser bom como ser humano. É pegar os aprendizados e ser uma boa pessoa para o próximo. Isso para mim é um sacerdote espiritual. Às vezes a pessoa é sacerdote e ela nem sabe. Ela é orientadora e ela nem sabe. Só pelo acolhimento que ela tem. Porque vestir uma roupa bonita, usar um brajá, usar uma coisa... Cara, isso não é ser sacerdote. Isso é você luxar, né? E a gente às vezes quer luxar, quem não quer? Você acha que se eu tiver a oportunidade de usar uma roupa bonita, um fio maravilhoso, eu vou usar. Mas a grande questão é o que eu vou fazer fora disso, é o que você falou, na terça, na quarta, na quinta, e aí? Né? E aí que a gente é sacerdote, não é dentro do templo. Então essa é uma mensagem, aí filho, tá tudo bem? Como é que foi naquela prova? Exatamente, não só quando tem o dinheiro, né? Quando tem, então assim, o sacerdote é o tempo inteiro. Então é isso que eu penso, sobre a amarração é isso que eu penso. Eu não julgo quem pede, eu julgo quem faz. Bacana. É autoestima, né? É o Ori novamente Sim, falando. tudo é Ori, né? Minha mãe também, ela é mãe de santo, minha mãe carnal, e ela falou assim, Felipe, você tem que falar de cabeça com seus filhos. Né? Ela já é uma senhora, eu falei assim, como assim, mãe? Não, essa juventude toda, eles têm que tomar buri todo dia, porque eles praticamente precisam se renovar, porque eles sentam, você conversa com eles, não é nenhum problema espiritual, é um problema de vida, né? A falta da compreensão. Sim. O ser humano tem a necessidade de ser escutado. Sabe qual que é o problema? Eu já dei algumas palestras gratuitas sobre Ori, né? Inclusive em alguns eventos, Mercado Místico, aqui na Paulista, alguns eventos eu já dei. E nem essas palestras, elas eram com pouquíssimas pessoas. E aí quando você fala, palestra de Exu, aí, nossa, lota. Palestra sobre seu Ori, já era. Então assim, as pessoas estão em outro tempo. Eu falo que cada um sabe o seu momento. E as pessoas não estão no momento de aprender sobre Ori. Se ela não tiver, cara... Mas Mãe Estela de Oxóssi, saudosa Mãe Estela de Oxóssi, falava, meu tempo é agora. Mas o tempo não é agora? Acha que se não conseguimos reparar isso agora, vamos chegar lá na frente? Não, eu acho que sim. A gente tem que lutar para reparar agora. Mas o problema é que as pessoas estão mais preocupadas em aprender a fazer amarração. Eu recebo assim, ó, 36 perguntas por dia, assim. É verdade que lugar que tem teia de aranha é bom pra fazer amarração, porque a teia gruda? E aí eu recebo uma pergunta assim, como que eu faço pra cuidar do meu Ori e ter equilíbrio emocional? Então você fala assim, cara... Aí quando você pega pra essa pessoa da teia de aranha e fala, vamos falar de Ori, ela nem te responde mais. Então assim, a gente tem que pegar o máximo de pessoas que têm interesse em evoluir e tentar trazer essa mudança. Mas a consciência é individual, né? A pessoa tem que despertar dentro dela. Bacana. Política e religião. A nossa vertente, nossa religião, não só de matriz africana, mas a nossa religião também voltada para os índios, para os hindus. Nós temos que nos conectar mais com a política? Claro, né? Eu acho que essa coisa de que política e religião não se mistura é uma mentira, porque não vou me posicionar politicamente, mas eu penso que assim,
Se o nosso representante da nação é totalmente contra aos povos indígenas, tem aquela visão de que, eles ocupam espaço, eles recebem... Como que a gente vai cultuar caboclo, cara? Entende? Aí a gente, mas é porque o caboclo ele pode ser um médico. Não, não pode. Entendeu? Não pode. Não pode. O preto velho ele não é preto. Ele é. Entendeu? Ele é. Não tem essa de não é. Então, assim, a gente tem que olhar a nossa política, porque a nossa política é o que vai nos dar liberdade ou não. Se a gente olhar lá atrás, foi justamente a política que não permitia que a gente tivesse terreiros. E hoje permite. Então, se a gente não estiver de acordo com o que está acontecendo na nossa política, como que a gente vai conseguir ter segurança no nosso terreiro? Né? Quantos terreiros não são invadidos, não são queimados? Então, a gente precisa, sim, debater isso, e eu acho que é uma pauta importante. E se mistura, sim. Tá da hora, da hora. Um sonho. Eu acho que meu maior sonho é realmente ter a minha casa, não morar de aluguel, ter a minha casa com natureza, porque é o que eu mais busco. Eu acho que se eu olhar... Hoje, o que eu mais busco na minha vida é isso. É ter o meu canto com uma natureza para eu poder envelhecer em paz. Cheio de árvores. É só isso. É só esse meu sonho. Não precisa de muito. Eu só preciso de uma casa com um gramado e poder envelhecer em paz, num lugar tranquilo. Esse é o meu sonho. Bacana. Manda uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo agora. Claro. Diretamente do seu coração. Sim. E nós vamos deixar também aqui na bio as inscrições de como encontrar Léo de Sim. Oxóssi. Juro que eu tentei falar seu sobrenome umas 30 vezes. Piotrowski. Na frente do espelho. Eu falei, não, ele deve ser russo, esse homem. Polonês. Tá vendo? Tá falei, perto. Não, eu vou falar Léo mesmo, Tá porque senão, se eu errar aqui, depois vão fazer meme da minha pessoa. Provavelmente. Aí eu vou ter que ir lá fazer um outro post Sim. do meme. Mas manda uma mensagem. O que você acha mesmo que quem está nos ouvindo agora, nos assistindo agora em todas as plataformas digitais e vão estar compartilhando, mas hoje o Léo do Oxóssi abre o seu coração aí e fala Sim. que seu mentor maior, né? Sim. Deixa Exu usar Com a certeza. sua voz, né? Que tudo é Exu. Com certeza. Tudo é Exu. Eu acredito que a importância da gente olhar para o nosso Ori como um eu superior, ele é muito importante. A gente entender que acima de nós existe o nosso Ori que escolhe tudo de bom e tudo de ruim para a nossa vida. Por que uma pessoa, por mais que ela se esforce, por mais que ela queira, parece que só vem coisas ruins? Porque o Ori dela está atraindo aquilo para a vida dela. Porque ela precisa internamente se conhecer, ela precisa de que o Ori dela seja despertado. E esse despertar do Ori, ele vem não só através de ritualísticas, mas através de um movimento que a gente faz na nossa vida. De entender que muitas das vezes Oxum não é a dona da cachoeira. Oxum é a cachoeira. É a gente olhar para a cachoeira com a reverência de Oxum. Ogum não é o senhor das estradas, ele é a estrada, então respeite o caminho. Exu, a mesma coisa, é o organizador do caos na nossa vida, o senhor da comunicação, o senhor da paciência, o Bassuru. Exu é quem nos traz a sabedoria. A gente quer o Exu que queima, o Exu que fala, o Exu que mostra, mas Exu é a paciência. Então, acho que o que eu mais recomendo é que vocês tenham paciência para saber falar, para saber ouvir e principalmente para tomar decisões, porque a paciência não erra, né? Exu não erra, por isso que ele é a paciência. A gente faz com paciência, dá certo. Então acho que é isso que eu tenho para dizer. Caramba, uma aula, que uma bom. aula. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito axé, sua bênção de Sua todos bênção. aqueles que lhe protegem, nos protege Axé. também. Acho que saio muito enriquecido desse nosso bate-papo. Que bom. Saio muito. E vou visitar o seu templo. Vá sim, né? vai ser uma honra. Vou entrar em contato, vou visitar, que eu gosto de estar em locais que sejam do bem. Sim, axé. Né? Então nós temos que pisar assim no chão, sentir aquela força da energia, sentir o corpo arrepiar. Sim, isso é importante, né? Hoje estou como sacerdote de candomblé, mas quem descobriu os meus guias foi uma preta velha. Então. Que eu fui iniciado com 8 meses, então a preta velha da Mãe de Santo veio e falou, olha, esse jogo de vocês aí tá errado, ó. Esse menino é desse orixá aqui, Olha ó, só. dessas entidades. E depois de fazer os ritualísticas,
comprovou Realmente. que a Preta Velha estava completamente certa. Então, Sim, nós temos que louvar os nossos ancestrais. com certeza. A espiritualidade é muito mais do que nossos olhos enxergam, né? A Vai além, espiritualidade né? vai além. Vai além. Muito obrigado, viu? Axé, gratidão. Iluminados, esse foi o nosso contraponto, riquíssimo, riquíssimo. Corre lá, curte, compartilha, comenta. Aqui embaixo, deixa sua pergunta, porque aí a gente traz ele novamente em mais um programa. A gente faz só um bate-papo com ele de perguntas de todos vocês. Meu muitíssimo obrigado e até uma próxima.